E se tudo o que te ensinaram sobre ser uma pessoa boa, na verdade te preparasse para o fracasso? E se as virtudes que te disseram que te levariam ao sucesso fossem exatamente os motivos pelos quais você é ignorado, subestimado e deixado para trás, enquanto outros, aparentemente menos merecedores, sobem ao topo? Isso não é apenas especulação filosófica. É uma realidade cruel que um dos pensadores mais controversos da história tentou nos alertar há mais de 500 anos, e a maioria das pessoas ainda se recusa a ouvir. Antes de mergulharmos nessa verdade incômoda, que pode mudar para sempre a forma como você vê o mundo, preciso que você faça algo que ajudará a trazer mais conteúdo revelador como este à luz. Aperte o botão de curtir e inscreva-se neste canal, porque o que estamos prestes a explorar juntos desafia tudo o que a sociedade programou você para acreditar sobre sucesso, reconhecimento e a própria natureza humana. Seu apoio não apenas ajuda o algoritmo a reconhecer este conteúdo, mas garante que possamos continuar revelando essas verdades ocultas que a maioria das pessoas tem muito medo de discutir. Os insights que você está prestes a descobrir foram suprimidos e incompreendidos durante séculos, e somente por meio do seu engajamento podemos continuar levando essas revelações àqueles que estão prontos para ouvi-las. Todos os dias você testemunha isso acontecendo ao seu redor, mas provavelmente descarta como incidentes isolados ou injustiças temporárias que de alguma forma se corrigirão com o tempo. O colega que leva o crédito por suas ideias inovadoras é promovido enquanto você permanece preso na mesma posição. O político que faz promessas vazias e manipula emoções chega ao poder, enquanto o candidato honesto com soluções genuínas é esquecido. O empresário que corta custos e explora trabalhadores enriquece, enquanto o empreendedor ético luta para manter suas portas abertas. O influenciador que espalha desinformação e cria drama ganha milhões de seguidores, enquanto o educador que compartilha conhecimento valioso fala para salas vazias. Você foi condicionado a acreditar que essas são anomalias em um sistema justo, falhas temporárias em um universo que, em última análise, recompensa a bondade e pune o mal. Mas e se essas não forem exceções à regra? E se elas forem a própria regra? E se o mundo opera de acordo com princípios que contradizem diretamente tudo o que você foi ensinado sobre moralidade, justiça e sucesso? Nicolau Maquiavel entendeu essa dura realidade quando escreveu sua obra mais infame no início do século XVI. Embora a maioria das pessoas o conheça apenas por meio da frase simplificada "os fins justificam os meios", elas perderam completamente os profundos insights psicológicos e sociais que ele estava realmente tentando comunicar. Maquiavel não estava promovendo o mal pelo mal. Ele estava revelando uma verdade desconfortável sobre a natureza humana e a dinâmica social que a maioria das pessoas preferiria ignorar do que confrontar. Pense na última vez em que você se esforçou ao máximo por alguém, esperando nada em troca, exceto talvez algum reconhecimento ou apreço. Talvez você tenha ficado até tarde para ajudar um colega de trabalho a cumprir o prazo, ou você se esforçou para apoiar um amigo em um momento difícil, ou você ofereceu sua experiência para ajudar um projeto comunitário a ter sucesso. O que aconteceu em seguida? Você recebeu o reconhecimento que merecia? As pessoas se lembraram de sua contribuição quando surgiram oportunidades? Ou suas boas ações desapareceram no ruído de fundo da vida cotidiana, enquanto outros que fizeram contribuições muito menos significativas de alguma forma capturaram toda a atenção? Esse padrão não é coincidência, e não é porque o universo é inerentemente injusto. É porque a psicologia humana opera de acordo com princípios previsíveis que favorecem certos tipos de comportamento em detrimento de outros, independentemente de seu valor moral. As pessoas são naturalmente atraídas pela confiança em vez da competência, pelo carisma em vez do caráter e pelo espetáculo em vez da substância. Elas se lembram daqueles que se tornam impossíveis de ignorar, não daqueles que silenciosamente fazem um excelente trabalho nos bastidores.
Maquiavel observou que líderes de sucesso ao longo da história entenderam essa realidade psicológica e adaptaram seu comportamento de acordo. Eles não se tornaram monstros maus, como sugere a cultura popular. Eles se tornaram estrategicamente visíveis, politicamente experientes e psicologicamente convincentes. Eles aprenderam a apresentar suas conquistas de maneiras que capturassem a atenção e a memória. Eles entenderam que a percepção muitas vezes importa mais do que a realidade ao determinar quem é reconhecido. Promovido e lembrado. Promovido e lembrado. Considere como isso se desenrola em ambientes modernos de mídia social. A pessoa que documenta e compartilha cada um de seus atos de caridade ganha milhares de seguidores e lucrativos acordos de patrocínio. A pessoa que doa dinheiro e tempo silenciosamente, sem buscar reconhecimento, permanece desconhecida e não é recompensada por sua bondade. Ambas as pessoas podem estar fazendo quantidades iguais de bem no mundo, mas apenas uma entende como alavancar os mecanismos psicológicos que impulsionam a atenção e a memória humanas. Não se trata de se tornar manipulador ou abandonar seus princípios morais. Trata-se de reconhecer que boas intenções por si só são insuficientes em um mundo onde a percepção molda a realidade. Suas ideias brilhantes não significam nada se você não conseguir comunicá-las de forma eficaz. Sua ética de trabalho excepcional não significa nada se ninguém notar ou se lembrar dela. Seu cuidado genuíno com os outros não significa nada se você não conseguir demonstrar seu valor de maneiras que ressoem com a psicologia humana. As pessoas mais bem-sucedidas em todas as áreas entendem essa distinção entre ser bom e ser reconhecido por ser bom. Elas aprenderam a preencher a lacuna entre suas contribuições reais e a percepção de outras pessoas sobre suas contribuições. Elas não apenas trabalham duro, elas trabalham visivelmente. Elas não apenas resolvem problemas, elas resolvem problemas de maneiras que criam narrativas memoráveis. Elas não apenas ajudam os outros, elas ajudam os outros de maneiras que constroem relacionamentos duradouros e reputação. Observe como as pessoas mais influentes em seu setor operam. Perceba como elas não apenas produzem excelentes resultados, elas produzem excelentes resultados enquanto simultaneamente constroem histórias convincentes em torno de seu processo e conquistas. Elas não apenas fazem networking. Elas fazem networking enquanto fornecem valor genuíno que as pessoas se lembram e apreciam. Elas não apenas lideram pelo exemplo, elas lideram pelo exemplo enquanto articulam sua visão de maneiras que inspiram e motivam os outros. Essa abordagem estratégica ao reconhecimento não exige comprometer seus valores ou se tornar alguém que você não é. Requer entender que comunicação, apresentação e construção de relacionamentos são habilidades tão importantes quanto a competência técnica e o caráter moral. O mundo está cheio de pessoas incrivelmente talentosas e genuinamente boas que permanecem não reconhecidas, não porque lhes falta mérito, mas porque lhes faltam o pensamento estratégico necessário para tornar seu mérito visível e memorável. Os insights de Maquiavel se tornam ainda mais relevantes quando você examina como as organizações e sociedades realmente funcionam versus como elas afirmam funcionar. As políticas oficiais promovem justiça, avanço baseado no mérito e comportamento ético. A realidade não oficial recompensa aqueles que entendem a dinâmica social oculta que realmente impulsiona as decisões. As pessoas que são promovidas não são necessariamente as mais qualificadas, são as mais experientes politicamente. Os projetos que recebem financiamento não são necessariamente os mais importantes, são os mais convincentemente apresentados. As ideias que são implementadas não são necessariamente as melhores, são as mais eficazmente defendidas. Isso cria uma incompatibilidade fundamental entre o que as pessoas boas esperam que aconteça e o que realmente acontece. As pessoas boas se concentram em fazer um excelente trabalho e presumem que seus resultados falarão por si mesmos.
Enquanto isso, as pessoas politicamente inteligentes se concentram em fazer um excelente trabalho enquanto simultaneamente constroem os relacionamentos, a reputação e a visibilidade que garantem que seus resultados realmente falem por si mesmos de maneiras que importam. A tragédia não é que pessoas más tenham sucesso enquanto pessoas boas fracassam. A tragédia é que as pessoas boas se prejudicam ao se recusarem a aprender as habilidades sociais e psicológicas que ampliariam seu impacto positivo. Elas tratam o pensamento estratégico sobre reconhecimento e influência como algo de alguma forma abaixo delas ou contrário aos seus valores, não percebendo que sua aversão a essas habilidades realmente reduz sua capacidade de criar mudanças positivas no mundo. Todo grande reformador, inovador e líder positivo ao longo da história entendeu esse princípio. Eles combinaram bondade genuína com inteligência estratégica. Eles eram simultaneamente baseados em princípios e práticos, morais e politicamente eficazes. Eles não viam essas qualidades como contraditórias porque entendiam que alcançar bons resultados muitas vezes exige navegar por realidades sociais complexas que não recompensam automaticamente boas intenções. Sua situação atual, seja qual for, provavelmente reflete essa dinâmica em algum grau. Você está produzindo valor que não é reconhecido, contribuindo com ideias que são ignoradas ou trabalhando em direção a metas que parecem perpetuamente fora de alcance, apesar de seus melhores esforços. A solução não é abandonar seus princípios ou se tornar alguém que você despreza. A solução é desenvolver as habilidades complementares que permitirão que seus princípios e esforços alcancem o reconhecimento e o impacto que merecem. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes e onde as observações de Maquiavel revelam algo ainda mais profundo sobre a natureza humana e a dinâmica social. O que discutimos até agora é apenas o começo da compreensão de por que o mundo opera tão diferente do que nos ensinaram a esperar. A verdade mais profunda que Maquiavel descobriu vai além da simples política ou da dinâmica do local de trabalho. Ele descobriu que os seres humanos são fundamentalmente programados para responder mais fortemente a certos tipos de estímulos do que a outros, e esses padrões psicológicos criam pontos cegos previsíveis em como percebemos e lembramos a bondade. Isso não é uma falha na natureza humana que podemos de alguma forma superar por meio da educação ou da melhoria moral. É assim que nossos cérebros realmente funcionam, e entender esses mecanismos é crucial para qualquer pessoa que queira que suas contribuições positivas tenham um impacto duradouro. Considere o fenômeno psicológico conhecido como viés de negatividade. Seu cérebro é evolutivamente programado para prestar mais atenção a ameaças, conflitos e informações negativas do que a informações positivas, estáveis ou benéficas. Isso serviu bem aos nossos ancestrais quando a sobrevivência dependia de identificar e responder rapidamente ao perigo. Mas, em contextos modernos, esse mesmo viés significa que personalidades dramáticas, controversas ou impulsionadas por conflitos naturalmente capturam mais atenção do que pessoas estáveis, confiáveis e construtivas. Isso explica por que os meios de comunicação se concentram em desastres, escândalos e controvérsias, em vez de progresso incremental e heróis do dia a dia. É por isso que os algoritmos de mídia social amplificam o conteúdo divisivo em vez do conteúdo educacional. É por isso que o colega de trabalho que cria problemas recebe mais atenção da gerência do que aquele que evita problemas. Seu cérebro, literalmente, considera as informações negativas mais memoráveis e envolventes do que as informações positivas. O que significa que pessoas boas, operando de maneiras normais e construtivas, estão lutando contra a psicologia humana fundamental. Mas Maquiavel identificou um aspecto ainda mais contraintuitivo do comportamento humano. As pessoas não apenas ignoram a bondade, elas muitas vezes a ressentem. Quando alguém demonstra consistentemente padrões éticos mais elevados, maior competência ou comportamento mais generoso do que o normal, isso cria desconforto psicológico nos outros.
Sua excelência se torna uma crítica implícita à mediocridade deles. Sua integridade destaca seus compromissos. Seu sucesso expõe suas desculpas. Essa dinâmica psicológica se manifesta de maneiras sutis, mas poderosas em ambientes sociais e profissionais. O membro da equipe que sempre cumpre os prazos faz com que o atraso ocasional de todos os outros pareça pior em comparação. A pessoa que se recusa a participar de fofocas de escritório faz com que os fofoqueiros se sintam julgados. O empresário que trata os funcionários excepcionalmente bem faz com que outros empregadores do setor pareçam exploradores. A excelência não apenas passa despercebida, muitas vezes desencadeia reações defensivas que trabalham ativamente contra o reconhecimento. Observe como isso se desenrola no discurso público sobre pessoas bem-sucedidas. A sociedade adora descobrir e divulgar as falhas, os erros ou as decisões questionáveis de pessoas de alto desempenho. Há algo psicologicamente satisfatório em encontrar evidências de que pessoas excepcionais não são tão diferentes de todos os outros. Isso não é simples ciúme, é um mecanismo de defesa psicológica que protege a autoimagem das pessoas, minimizando o significado das conquistas dos outros. Maquiavel entendeu que navegar nessas realidades psicológicas requer uma compreensão sofisticada da motivação humana que vai muito além de simples categorias morais. As pessoas precisam se sentir bem consigo mesmas e realizam isso criando narrativas que justificam suas escolhas e minimizam suas deficiências. Alguém que demonstra consistentemente desempenho superior ou padrões mais elevados ameaça essas narrativas protetoras, o que cria resistência inconsciente ao reconhecimento de suas contribuições. É por isso que abordagens modestas e humildes para compartilhar suas conquistas muitas vezes saem pela culatra. Quando você minimiza suas contribuições ou desvia o crédito para outros, você não está sendo nobre, você está tornando psicologicamente mais fácil para as pessoas esquecerem ou minimizarem seu papel. A humildade pode ser moralmente admirável, mas é estrategicamente contraproducente em ambientes onde o reconhecimento determina oportunidades. As pessoas psicologicamente mais inteligentes entendem essa dinâmica e ajustam sua comunicação de acordo. Elas não se tornam arrogantes ou jactanciosas, mas se tornam claras e confiantes sobre suas contribuições. Elas encontram maneiras de destacar suas conquistas que fazem com que os outros se sintam bem em reconhecê-las, em vez de se sentirem ameaçados ao reconhecê-las. Elas enquadram seu sucesso em termos que criam conforto psicológico em vez de desconforto para seu público. Isso pode envolver compartilhar o crédito de maneiras que tornem a colaboração recompensadora em vez de diminuir. Isso pode envolver apresentar as conquistas como esforços de equipe, ao mesmo tempo em que deixa claras as contribuições individuais. Isso pode envolver cronometrar a comunicação de sucessos para momentos em que o reconhecimento pareça comemorativo, em vez de competitivo. A chave é entender que, como você apresenta as informações, é muitas vezes mais importante do que as próprias informações. Maquiavel também reconheceu que as pessoas são naturalmente atraídas pela confiança e pela certeza, mesmo quando essa confiança é injustificada. Alguém que expressa dúvida, reconhece a complexidade ou admite incerteza perderá consistentemente a influência para alguém que projeta certeza absoluta, mesmo sobre assuntos que não domina. É como o famoso jeitinho brasileiro, onde a confiança em resolver um problema, mesmo sem ter todas as ferramentas, muitas vezes impressiona mais do que a competência silenciosa. E, assim como no futebol, onde a habilidade individual é importante, mas o trabalho em equipe e a capacidade de se destacar no momento certo são cruciais, no mundo profissional, o reconhecimento muitas vezes vai para aqueles que sabem jogar o jogo da percepção. Lembre-se do "valeu demais", uma forma de apoio que reconhece o valor do seu trabalho. Não deixe que suas habilidades fiquem escondidas. Mostre ao mundo o seu talento e contribua para um ambiente onde o mérito e o reconhecimento caminhem juntos. No Brasil, onde a malandragem encontra a genialidade, percebemos que a certeza absoluta é uma miragem, especialmente em áreas complexas. Isso favorece quem exala confiança, mesmo que não a possua genuinamente.
É como dizemos por aqui: quem não chora, não mama. Pense em como essa dinâmica molda desde campanhas eleitorais até entrevistas de emprego e a influência nas redes sociais. O candidato que admite incertezas é visto como fraco, como um banana. O postulante ao emprego que fala honestamente sobre seus pontos a desenvolver perde para aquele que se diz perfeito em tudo. O criador de conteúdo com visões complexas atrai menos seguidores do que aquele que oferece respostas simplistas. É a lei de Gerson em ação, levando vantagem em tudo. Essa predileção psicológica pela confiança, em detrimento da precisão, abre oportunidades para quem sabe usá-la eticamente. Você pode apresentar suas ideias e conquistas com a devida autoconfiança, sem mentir ou exagerar. Admita incertezas em certos pontos, mas mostre clareza nos aspectos que domina. Transmita competência e confiabilidade sem se dizer perfeito ou infalível. A diferença entre a confiança ética e a arrogância manipuladora reside na sua relação com a verdade e no seu compromisso genuíno em agregar valor. Confiança ética é apresentar o que você sabe de forma clara e convincente, sendo honesto sobre o que desconhece. Arrogância manipuladora é projetar certeza sobre o que você ignora para levar vantagem sobre os outros. É como diz o ditado: a mentira tem perna curta. Outro ponto crucial vindo das observações maquiavélicas é o papel das histórias na cognição humana. As pessoas não guardam fatos isolados, lembram-se deles como parte de narrativas com sentido lógico e emocional. Quem apresenta suas contribuições como parte de histórias envolventes será sempre mais memorável do que quem apenas lista realizações sem contexto. Por isso, pessoas bem-sucedidas costumam ser ótimas contadoras de histórias sobre suas próprias vidas. Elas não só descrevem o que fizeram, mas os desafios enfrentados, as decisões tomadas e os resultados alcançados, criando narrativas cativantes. Essas histórias tornam suas conquistas mais memoráveis, mais identificáveis e mais propensas a serem compartilhadas. É como transformar o limão em limonada. Mas contar histórias eficazes sobre suas conquistas exige um equilíbrio delicado entre confiança e identificação. Histórias que o fazem parecer perfeito ou muito diferente do público criam uma distância psicológica em vez de conexão. Histórias que focam demais em obstáculos, sem destacar competência e resultados, serão memoráveis, mas não benéficas para sua reputação. As narrativas pessoais mais eficazes combinam elementos que o fazem parecer capaz e humano, bem-sucedido e identificável. Elas destacam desafios genuínos que exigiram habilidade real para serem superados, decisões que demonstraram bom senso sobre pressão e resultados que agregaram valor aos outros. Elas fazem seu sucesso parecer impressionante e alcançável, inspirando em vez de intimidando o público. É mostrar que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, mas com inteligência. Ao chegarmos a este ponto, você pode estar se perguntando como aplicar esses princípios psicológicos sem comprometer sua integridade ou se tornar alguém que você não respeita. A resposta está em reconhecer que desenvolver inteligência estratégica sobre a psicologia humana não exige abandonar seus princípios morais. Exige aprimorar esses princípios com sabedoria prática sobre como o mundo realmente funciona. É usar a malícia com consciência. Mas há ainda mais uma camada nesta análise que revela o aspecto mais poderoso da compreensão de Maquiavel, algo que pode transformar completamente sua abordagem em relação ao reconhecimento e à influência em sua própria vida. A questão não é apenas se você está pronto para aceitar essas realidades psicológicas. A questão é se você está preparado para usar esse conhecimento de forma responsável para criar o impacto positivo que sempre quis alcançar. É plantar para colher bons frutos. Considere deixar um valeu demais neste canal se estas reflexões o ajudaram a ver sua situação com mais clareza. Seu apoio financeiro nos permite pesquisar e desenvolver mais conteúdo que revele essas dinâmicas ocultas do sucesso e do reconhecimento.
Cada contribuição ajuda a expandir nossa capacidade de trazer a você as percepções psicológicas e estratégicas que a maioria das pessoas nunca aprendem sobre a natureza humana e as dinâmicas sociais. Esse tipo de análise profunda exige tempo e recursos significativos para ser desenvolvido adequadamente, e seu apoio torna possível continuar explorando esses aspectos cruciais, mas frequentemente negligenciados, de como o mundo realmente funciona. É uma forma de mostrar que a união faz a força.